Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É muita alegria estar de volta aí ao seu receptor e trazer um debate de qualidade a respeito de assuntos que têm a ver com a educação no Brasil e particularmente a educação de natureza confessional, que tem a orientação ideológica de acordo com o credo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o caso da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje no programa nós vamos continuar aqueles debates que já fizemos aqui a respeito do tema da corrupção que está muito presente no Brasil hoje. A consciência da sociedade brasileira está muito voltada para essa questão da probidade dos servidores públicos, dos ganhos ilícitos, enfim, uma série de coisas que têm sido chamadas de corrupção associada à impunidade, enfim, é o que está aí nos noticiários, todos nós sabemos disso. E hoje nós vamos falar a respeito daquilo que provavelmente está na origem da corrupção famosa no Brasil, que é o jeitinho brasileiro. Para falar a respeito do jeitinho brasileiro, está conosco o Dr. Lourenço Estélio Rega, que é mestre em Teologia pela Faculdade Teológica de São Paulo, mestre em História da Educação pela PUC de São Paulo e doutor em Ciência da Religião também pela PUC de São Paulo. E atualmente ele é o diretor, o reitor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Lourenço, muito bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui. Para mim é um privilégio, eu me sinto muito alegre em poder estar aqui novamente e poder participar desses debates. Muito bem. Lourenço, o seu livro, Dando um Jeito no Jeitinho, como ser ético sem deixar de ser brasileiro, foi um sucesso, já vai para a segunda edição, e ele tem tudo a ver com essa questão de corrupção, né? Mas por que um livro a respeito do jeitinho, quando na verdade eu sei que aqui no livro você está falando de corrupção? Qual é a relação entre o jeitinho brasileiro e essa corrupção que nós estamos testemunhando aí no meio público e privado? Na realidade, o jeitinho faz parte da nossa cultura. Claro que o jeitinho, no livro eu explico, não é só brasileiro, ele é internacional, é presente na natureza humana, mas na cultura brasileira, como em algumas culturas, como Romênia e alguns países, especialmente da América Latina, o jeitinho ele integra a cultura de viver, não só de fazer negócio. E o jeitinho acaba sendo esse mobilizador da vida da pessoa. E o que aconteceu na cultura brasileira, na formação do brasileiro que acabou induzindo a isso aí, Lourenço? O brasileiro, há muitas teorias a respeito disso. Uma interessante é que o brasileiro, desde que o Brasil foi descoberto ou encoberto, poderíamos assim dizer, usando a expressão de um especialista, o Brasil acabou tendo grandes chances de progredir, mas sendo sufocado pela cultura do povo que nos dominou. Um exemplo simples é o decreto de Dona Maria, quando destrói as fábricas do Brasil. Provavelmente o Brasil hoje seria um país de primeiro mundo, mas por conta de Portugal dar satisfação à Inglaterra, parceiro e dependente, Portugal dependente da Inglaterra, acabou destruindo as fábricas no Brasil para não ameaçar. Então o brasileiro sempre sentiu-se ameaçado e teve que procurar uma resposta para poder viver a vida. Tanto que eu defino no livro que jeitinho é a busca de uma saída. Ou que se quer dar, ou que não se pode encontrar, mas se tem que encontrar. Mas isso não é positivo, não? Pois criatividade, capacidade de sair dos problemas. No livro eu discuto o jeitinho positivo e um deles, um dos aspectos positivos do jeitinho é a criatividade. É notória a criatividade do brasileiro em descobrir N saídas para situações. Alunos brasileiros que estudam no exterior muitas vezes se dão muito bem, encontram saídas de sobreviver. E, não só isso, também o próprio jeitinho tem um lado vicário, né? Porque um lado solidário também. Então, de uma certa maneira, o brasileiro vê alguém sofrendo, ele vai lá, quer ajudar e quer encontrar uma saída. Nos médicos em geral, você tem horário marcado e acabou. No Brasil, você tem um encaixe para poder ajudar alguém. Entendeu? Então, seria o lado positivo, do jeitinho. Então, mas diga aí, qual é o lado negativo? O lado negativo é quando você quer, naquela famosa frase do Gerson, né, levar vantagem e congelar a realidade
para você trazer a realidade em benefício seu. Uma vez que você foi beneficiado, tudo volta ao normal. Então, é o egoísmo que está aí atrás, o imediatismo que está atrás, e aí a corrupção, ela vem como resultado disso. Eu preciso conquistar isso, ou um guarda do trânsito, um guarda do mal, vamos assim dizer, né? Me para, eu não quero ser multado, porque eu vou pagar a multa. Se o guarda é alguém mal intencionado, graças a Deus temos muitos policiais bem intencionados, basta você pôr uma nota de 10, de 50 na carteira do documento, ele vai entender. Se é um guarda do mal, ele vai entender o recado. Se é um guarda do bem, vai pegar o documento, olhar, mostrar, olha, seu carro não está em dia, ou está em dia e acabou. Você entendeu? Entendi. Então, leva a pessoa, naquele momento, a procurar a realidade em seu benefício próprio. Ele faz uma inversão de valores aí. O pessoal geralmente compara a situação do Brasil com dos Estados Unidos. E, nessa linha aí. Nos Estados Unidos, a possibilidade de você subornar um guarda de trânsito é praticamente zero. Não é que não exista, mas é zero, né? Que no Brasil existe essa possibilidade. Nos Estados Unidos, até bem pouco tempo, você podia passar numa banca de jornal, simplesmente tirava o jornal e deixava a moeda lá correspondente ao jornal. O jornaleiro não estava nem aí, a parte que tinha os jornais era aberta a qualquer pessoa, né? A gente sabe que se fizer isso aqui no Brasil, as chances são de que vários exemplares de jornal vão sumir e não vai ter o correspondente lá na caixinha. E o pessoal atribui isso à formação do povo americano, ou seja, os fundadores da nação americana eram oriundos da Europa, da Inglaterra mais especificamente, eram protestantes de formação sólida, e aí a comparação é feita com a colonização brasileira, que não teve essa influência protestante. Você acha que essa comparação e esse contraste é válido, isso aí? É válido, eu diria, parcialmente, porque hoje você pode perceber que mesmo nos Estados Unidos a própria cultura ela tem se dessacralizado, né? Ela tem se secularizado. Mas ela é válida quando você olha realmente a origem, né? Há inúmeros estudos que mostram a nossa lentidão com relação aos valores por causa da nossa origem. Mas veja bem, por outro lado, você tem nos Estados Unidos e em diversos países do primeiro mundo um estabelecimento da lei por motivos justos. Então, a lei existe, não é para ser um ornamento como uma placa de trânsito, se é um ornamento, está escrito pare, stop, pare, acabou. Você não vai discutir se está passando ou não. Uma época eu estava no Michigan e passei lá diversas semanas, numa floresta do Michigan, numa cidade de aposentados, e andando lá com a pessoa que me hospedou de carro, não tinha ninguém, absolutamente ninguém, só nós dois no meio da floresta. Tinha stop, ele parava o carro, olhava para os dois lados e avançava. Se está escrito, vamos obedecer. Então, além da cultura de transfundo ser uma cultura com valores nobres, elevados, como os do protestantismo, do cristianismo, você tem o estabelecimento de leis que elas existem porque precisam existir, né? Não são meros ornamentos. E outra coisa mais importante que isso é que existe, além da consciência que vem desde o berço, existe uma fiscalização e uma punição séria, não há impunidade. Então, digamos, você não parar, um guarda pode estar ali, vai com certeza te multar e você vai ter dificuldades na sua ficha, vai ter que pagar uma multa, comparecer... Já me aconteceu isso uma vez nos Estados Unidos. E comparecer perante um juiz, ter uma retenção da sua carteira de habilitação e assim por diante. Quer dizer, no Brasil, como é que é? A própria polícia hoje está recomendando que você saia, vai num shopping, você sai sem colocar o cinto para não ser assaltado por sequestro relâmpago. Depois você põe o cinto. Num sinal vermelho, dependendo da hora, você... E coisas assim, entende? Então, eu diria para você que nosso país, muita coisa existe por ornamento, não funciona. E aí, então, é que entra a questão do famoso jeitinho. Nós vamos voltar a esse assunto já já. Fique conosco. Depois do intervalo, estamos de volta com Academia em Debate.
Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje tratando do jeitinho brasileiro. Conosco o Dr. Lourenço Estélio Rega, autor do livro Dando um Jeito no Jeitinho, onde ele fala da relação entre o famoso jeitinho brasileiro e a corrupção. Dr. Lourenço, os últimos números do IBGE mostraram um crescimento significativo da população evangélica no Brasil. Ao mesmo tempo, nós percebemos um aumento significativo da corrupção no nosso país. Parece que a igreja evangélica, que deveria, pelo menos teoricamente, falar a respeito de valores e pregar a necessidade de obedecer às autoridades, porque é isso que a Bíblia diz, parece que ela não está fazendo o dever de casa, não é? Então, por que é que, apesar do avanço da igreja evangélica no Brasil, não se percebe um impacto correspondente na nossa cultura, nos valores, na moralidade? O jeitinho parece que não se converte, vamos dizer assim. É verdade. Eu tenho a impressão que, se analisarmos historicamente, você percebe grande parte da nossa cultura evangélica veio dos Estados Unidos, e com todo respeito ao povo americano, meu avô era americano, então, com todo respeito, mas quando os nossos fundadores vieram para cá, por uma questão de prioridade, eles focalizaram muito a soteriologia, a salvação. Uhum. A questão individual, a relação do indivíduo com Deus, e pouco a relação do indivíduo com a cidadania responsável, com valores éticos, de participação na sociedade. E mais, embutido a isso veio o pragmatismo, que acabou, na linha do tempo, reduzindo o cristianismo à atividade eclesiástica, especialmente de fim de semana. De maneira que a igreja se torna uma redoma. E, cumprida a sua obrigação, digamos, religiosa, o indivíduo não vê muita relação com a atividade dele. Em outras palavras, ele não faz a transposição dos valores bíblicos, éticos bíblicos, para o seu dia a dia. Isso explicaria, por exemplo, por que boa parte dos políticos evangélicos hoje está sendo processada? Sim. O desvio de funções, sanguessuga, coisas assim. Tudo. Se explicaria? Eu acredito que explica, porque na realidade nós preparamos a pessoa para a eternidade, pouco preparamos para a vida abundante na Terra, mesmo diante de tantas tensões desse mundo secularizado sem Deus. Nós, como cristãos, somos o luzeiro do mundo, como Paulo fala, né? Somos a luz, o sal, devemos ser um grande exemplo e, no fim, hoje eu tive outro dia, uns anos atrás, não foi outro dia, o depoimento de um contador cristão que rejeitou ser contador de uma grande igreja, tendo em vista algumas dúvidas que ele não teve esclarecidas quanto aos negócios da igreja, da própria igreja. E então eu diria para você, onde nós, como cristãos, vamos parar só acreditando que a nossa única mensagem é da salvação. A salvação nos leva de volta, e é uma mensagem aqui, eu creio que muito ligada ao princípio da reforma. Deus nos criou para a sua glória, vivemos para Ele. A salvação é uma restauração a esse estado original das coisas. Então, em teologia, até eu acredito que nós necessitamos resgatar o conceito cosmológico da salvação, um reposicionamento do cristão diante da ordem das coisas criadas, exercendo ele aí, a partir daí, um papel como nova criatura. E nesse sentido, eu acredito que a igreja ela está falhando, porque ela acabou se tornando, como eu disse há pouco, uma redoma. É um monte de transfiguração, na realidade. Né? O que é, de fato, bastante lamentável. Mas, de qualquer maneira, fica a questão prática. Como é que, por exemplo, um empresário cristão, no país do jeitinho, como é que ele vive... deixa eu colocar de outra maneira. É possível você ser um empresário cristão no país do jeitinho? Ser empresário cristão e brasileiro ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, no meu livro eu tenho um círculo em que eu mostro o círculo vicioso do jeitinho. Então, se você for olhar nesse desenho que está aí na tela, você vai ver que o círculo começa com um item que se chama a desatenção do governo em relação ao benefício da cidadania. Quer dizer, você paga impostos para ter saúde, para ter educação, para ter, enfim, segurança, etc. E você não tem. Então há um descaso, veja que está marcado, descaso. Descaso generalizado dos órgãos governamentais e públicos em relação à cidadania, ao povo,
em relação à vida brasileira. Em seguida vem a transgressão da lei, porque o indivíduo fala, por que eu vou pagar imposto? Para que eu vou pagar imposto? Qual a finalidade? Qual a razão? Então não paga. Então é o segundo passo, transgressão. Terceiro é a corrupção, porque se a empresa dele vai ser fiscalizada, ou se o cidadão vai ser punido pelo guarda, ele então vai ver se esse guarda ou esse fiscal, o agente público, é alguém que pode dar um jeito para ele. E de repente pagar 100 mil reais de multa e pagar 10 mil para o fiscal fica mais barato, se o fiscal aceita. Aí vem a impunidade para fazer o ciclo virar. Não entra recursos públicos, aumenta o descaso. Se você for olhar no desenho, o centro tem o eixo que é o jeitinho. Então nós temos que, em primeiro lugar, pensar em romper isso. O primeiro passo é romper. O empresário cristão e eu diria o cidadão, o taxista. Outro dia eu estava peguei um táxi e eu falei, você me dá um recibo? Ele falou, de quanto você quer? Eu falei, do mesmo valor que você me cobrou. Pois é, já enfrentei essa situação várias vezes. Você entendeu? Vai no posto de gasolina, quer dizer, desde o cidadão comum, o taxista, o frentista do posto de gasolina, ao grande empresário. Como é que eu rompo esse ciclo? Se eu sou cristão, então eu tenho que usar valores cristãos. Aí eu entro num dilema. Um próximo desenho que eu tenho no meu livro, que eu chamo de abismo ético, que vai aparecer na tela, você tem o ideal ético, onde a gente pode chamar aí da ortodoxia, né? Ou o princípio ideal cristão da honestidade, da cidadania, da responsabilidade em relação aos órgãos públicos, o que é a César, o que é de César, etc. E embaixo você tem a realidade moral, que é a realidade que nós vivemos. E nesse caso, o que acontece? Aí é o jeitinho, é a corrupção, é levar vantagem, congelar a realidade, tirar partido, etc, etc. Aí o que acontece? Aí você tem um abismo entre uma área e outra. Nesse abismo nós temos que ter uma ponte. Como fazer essa ponte? Não responda, não responda, porque isso vai ser o tema do último bloco, onde nós vamos falar exatamente qual é o papel da igreja e como romper ou transpor esse abismo entre o ideal ético e a realidade marcada pelo jeitinho. Fique conosco até daqui a alguns instantes na parte final do programa Academia em Debate. Esse é o programa Academia em Debate. Chegamos agora no último bloco do tema de hoje, que é Dando um Jeito no Jeitinho, tema que é baseado no livro de Dr. Lourenço Estélio Rega, que já vai na sua segunda edição, onde ele trata desse jeito brasileiro de fazer as coisas, que tem um lado positivo, mas que acaba também servindo de estímulo para algumas coisas que com certeza não são recomendáveis, ou seja, da corrupção. Doutor Lourenço, no último bloco o senhor falou a respeito da transposição desse abismo entre o ideal ético e a realidade e o papel da igreja cristã. Eu tinha mencionado que os evangélicos hoje representam quase 25% da população brasileira, quase um quarto da população brasileira. E uma das coisas que caracteriza a fé evangélica é o apego à palavra de Deus, à Bíblia, onde nós encontramos uma ética muito clara, muito embasada a respeito da honestidade, da transparência, do amor ao próximo, não tirar vantagem das pessoas, contra o egoísmo, e contra o amor ao dinheiro e tudo mais. De que maneira a igreja brasileira pode, como você diz aqui no título do seu livro, dar um jeito no jeitinho? Qual a contribuição da igreja brasileira para essa situação? Como eu dizia no último bloco, nós temos que fazer uma transposição entre o ideal ético superior e a realidade moral que vivemos, né? Eu cito aqui uma frase de um grande eticista católico, eu creio que já, não sei se está vivo, mas ele diz o seguinte, Bernard Häring: se o homem é criatura colocada num mundo imperfeito e numa história caracterizada pela imperfeição,
e pela injustiça. Não se espera dele que tome decisões perfeitas, mas tão somente que faça o que melhor puder fazer no seu esforço de autorrealização e construção de um mundo maior. Eu vou mais além, porque esse não é um processo estático, você tem que avançar. E eu tenho descoberto, eu fui contabilista há muitos anos da minha vida, então todos os meandros por trás de como fazer a contabilidade dar certo para o cliente. Tem que fechar no final, não importa como. E aí então, eu diria para você que nós precisamos entender o seguinte, a realidade é essa, não há em muitas circunstâncias como um empresário romper esse ciclo de uma vez para sempre, ou de uma vez por todas. Eu estava fazendo um diálogo, antes de sair o livro, no ano 2000, fazendo um diálogo com homens cristãos empresários. E um disse, eu tenho 300 famílias, eu já estou consciente de que eu preciso parar de viver dando jeitinho na minha empresa. Mas se eu hoje fizer isso 100%, eu vou desempregar 300 famílias e interromper a minha empresa, fechar a minha empresa. Se você for ver na Bíblia, há diversos exemplos que mostram uma ética transitória, desde a Igreja de Jerusalém, em que você vê a adoção de uma ética provisória para manter a paz, de 4 princípios, um permanece como princípio perene, 3 eram princípios mais para atender uma cultura judia ou judaica ali naquele momento. Você está falando daquelas condições para que os gentios e judeus tivessem comunhão à mesa. Comunhão à mesa. A gente vê ali a adoção de uma ética provisória, até que pudesse resolver. Há um outro texto também muito discutido, que eu fui procurar na Bíblia, não há jeitinho, mas há modelos que podem me ajudar de transição. Quando você vê Paulo falando para os presbíteros e diáconos serem maridos de uma só mulher, há N interpretações. Eu descobri que naquela região, embora não havia a poligamia, havia concubinato. E era consentido. Muitos desses homens se convertiam, iam para a igreja. E não tinham como deixar as 2 esposas, a esposa e a concubina. Então Paulo quer mostrar um modelo para as igrejas, modelo ideal, voltando às origens do Gênesis, que é a monogamia. Sim. Que a liderança seja modelo. Perfeito. Percebe? E Paulo falando a Filemon a respeito do Onésimo, seu escravo, se considere como amigo, não dá para, desse momento da alforria, mas considere como amigo. Então, eu tenho descoberto que há condutas provisórias. Então, no meu livro eu chamo de ética temporal ascendente. Meus alunos até apelidaram de ETA, né? Ética temporal ascendente. O que hoje eu posso fazer na minha empresa ou na minha vida como cidadão para pôr em prática os princípios ideais elevados éticos? O que eu já devo fazer? Esse empresário disse, olha, eu fiz nessas semanas, foram 4 semanas de encontros, eu fiz um cálculo, 20% da minha empresa pode ser legal e eu vou começar hoje, e vou prosseguir, porque nessa ponte, ela é uma seta que sobe. Não é uma ética de comodismo, não é uma ética muleta, é uma ética de incomodismo. Por isso que é chamada de ascendente porque e temporal. O alvo é de fato chegar lá em cima. Lá em cima, né? Lourenço, eu sei que na segunda edição do seu livro, você me falou, você vai ter um dicionário do jeitinho, né? Você pode já antecipar para nós aí algumas das expressões que vão constar lá no eu dicionário? Eu estou curioso. Eu até pensei que eu, em meia página, conseguiria fazer isso, mas, na realidade, acabaram dando, já até agora, 5 páginas. Eu só estou aqui me localizando, me perdoe aqui, 5 páginas que acabaram por... São frases que caracterizam caracterizam um jeitinho, né? Então, eu... achei aqui, não, está aqui. É que está misturado o jeitinho internacional e tudo, achei aqui. Agora, eu terminei aqui com uma reticência, porque eu não trouxe todas. Então, veja bem, alimentar a base, batizar a gasolina, carteirada, que é sinônimo de você sabe com quem está falando? Isso é muito comum. Conhecer o caminho das pedras, contrato de gaveta. Imaginou você falando com um americano, tem um contrato de gaveta, o que ele vai pensar? Não tem a menor ideia do que é isso. Ou só no papel, criar dificuldades para vender facilidades, empresa especializada,
esquema, fazer vista grossa, consultoria tributária, fazer vista grossa. Aí tem aquela expressão, la garantia sodiou, né? Lavar dinheiro sujo. Aliás, aqui nessa operação Manzoá, que acontece lá na Paraíba, né? Isso, eu conheço, fica na entrada da minha cidade, João Pessoa. Que é uma corruptela para mãos ao alto, né? Eita. Então, os policiais corruptos param as pessoas e aconteceu o seguinte, um policial parou o fulano e ele ia multar e ele olhou, não achou nada irregular. Falou, mas a sua placa está suja, a placa do seu carro está suja. Então, uma cervejinha lava isso. O rapaz estava voltando de uma festa, abriu porta-mala, pegou uma latinha de cerveja, abriu, jogou na placa, limpou com a mão e disse, está limpa, e foi embora. Então, lei de Gerson, macunaíma, mulher na mão, mutreta, pagar o pedágio, passar por fora do sistema, por baixo dos panos, pistolão, padrinho ou QI, porta-bandeado, rachide, que é a partilha de uma mesada por políticos de um grupo, sacerdotes ou profissionais do jeitinho, despachante, advogado, contador, lobista, engenheiro, e a semântica alterada, taxa de urgência, tudo termina em pizza, uma mão lava a outra, Valério Dutra, chaveco, e aí vai embora. E por aí vai, né? A gente vê essa relação aí, a gente até de fato ri, não é? Porque ela até é bem humorada, mas no fundo a gente fica um pouco triste porque retrata a situação da corrupção no nosso país e que tem a ver até com o nosso jeito de ser, que é o jeitinho. Nossa expectativa é que uma boa educação, Lourenço, eu sei que é isso que você quer na faculdade Teológica Batista, é o que nós queremos do Mackenzie, uma boa educação com princípios, com valores, vai jogar no mercado não somente cidadãos competentes para as diversas áreas, mas também com valores para promover o que é correto. Muito obrigado pela sua presença, Lourenço, foi um prazer tê-lo aqui. E obrigado pela sua audiência. Se você tem dúvidas, questionamentos, alguma contribuição, você pode escrever para esse e-mail aí, academia em debate, tudo junto, @mackenzie.br. Nós teremos prazer em responder. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.